Queridos amigos, estamos aqui no segundo bloco do programa Vida e Consciência. Hoje não temos a presença do nosso amigo, professor Marcelo Souza, mas estamos aproveitando para abordar algumas questões dos telespectadores. Nesse segundo bloco, nós temos aqui uma mensagem do companheiro Clóvis Portes, de Belo Horizonte. Ele postou no portal Espera Feliz uma mensagem muito bonita, dizendo: as tontas segue no mundo quem não sabe que é uma alma provisoriamente encarnada a realizar a travessia penosa entre os impulsos inferiores e as grandezas universais. Por isso, parafraseando o poeta Castro Alves, bendito quem esparze o conhecimento das coisas imperecíveis. Saudações. Amigo Clóvis Portes é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita, um dos maiores oradores que já tive a oportunidade de ouvir. Obrigado pelo carinho, que a gente prossiga aí divulgando as coisas imperecíveis, né? Aqueles valores que, segundo Jesus, o ladrão não pode roubar, a ferrugem carcomer, nem a traça corroer. No mundo tão transitório, de tantos valores materialistas, perecíveis, né? Falar desses valores eternos é de fato, a gente não gosta muito da palavra privilégio, mas vou dizer nesse momento, é de fato um privilégio, né? Principalmente nós mesmos, que somos aprendizes da mensagem que levamos. Então, obrigado pelo seu carinho. Sempre que possível, visite o portal Espera Feliz. Nós temos aqui uma pergunta de Valência Fontes, de New Jersey, nos Estados Unidos. Ela pergunta: Rosana, o Espiritismo afirma que o mundo irá se renovar, renascer. De que forma esse renascimento vai acontecer? Valência, nosso carinhoso abraço a você e a sua família. O Espiritismo afirma que essa renovação já está se processando. A base dela é eminentemente moral. Nós já evoluímos muito intelectualmente, cientificamente, mas agora o grande desafio do terceiro milênio é a renovação moral. E já abordamos em programas passados sobre a transição planetária. Nós, espíritos muito nobres, têm reencarnado na Terra para alavancar esse processo de desenvolvimento intelecto-moral, artístico, de valores espirituais, religiosos. Enquanto uns, remitentes no mal, estão sendo exilados da Terra, não vão poder reencarnar mais na Terra neste terceiro milênio, espíritos novos estão vindo, que Allan Kardec chamou de a geração nova. Então é um processo lento, a humanidade possivelmente ainda passará por momentos turbulentos, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade singular para que a gente possa afirmar esses valores dentro de nós, consolidar os valores do Evangelho dentro de nós. A renovação esperada, ela é de cunho moral. Renovando o homem moralmente, ele será feliz e a sociedade se felicitará também. Nós temos uma outra pergunta muito interessante do companheiro Anderson Faria, de Manhuaçu, Minas Gerais. Ele indaga: alguns autores espíritas falam a respeito de um planeta que, segundo eles, Chico Xavier denominou de planeta Chupão. Também é conhecido como planeta higienizador, ou Ramatiz. Os astrônomos o denominaram como planeta X. A Gnose o chama de Hercólogos, Nibiru para os babilônios e Marduk pelos antigos escritos. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Gostaria de saber também se esse planeta vai influenciar de alguma forma na transição planetária. De fato, Anderson, há esse conceito desse planeta chupão, porque ele vai chupar os espíritos que serão exilados da Terra. Mas eu vou te dizer com toda tranquilidade e consciência, eu penso que o mais importante não é saber desse planeta. Nós sabemos que aqueles que não se renovarem serão exilados para o mundo mais primitivo. Como isso vai se processar é algo muito complexo. Eu prefiro deixar essas questões para o âmbito da ciência. A ciência, investigadores de astronomia, têm dito que por volta de 2028 um asteroide passará muito próximo da Terra, podendo até se chocar com a Terra.
Pode ser esse astro intruso uma espécie de higienizador nesse processo da regeneração? Pode até ser. Mas, para que a gente não adentre terrenos movediços, deixando de lado o foco central da doutrina espírita, que é a nossa renovação moral, com revelações que respeitamos de quaisquer espíritas ou não, mas dentro da proposta espírita, o objetivo é a renovação moral. Como vai se processar, ou já está se processando, é algo que transcende a nossa condição atual. Seremos exilados ou não, a depender do que cultivarmos dentro de nós. Para onde iremos? Para uma outra morada da casa do Pai, que é o universo. Então, penso que seria muito interessante deixar para a ciência esse campo de investigação astronômico e nós, espíritas, cuidarmos daquilo que precisamos de fato cuidar, que é a nossa renovação moral. Esse é o meu pensamento pessoal, né? Mas estão aí as sinalizações desses astros, desses planetas, de algo. Não seria bem um planeta, seria um astro, um asteroide, algo assim? Não sabemos exatamente. Quantas revelações nesse sentido já aconteceram, já foram feitas e nada se concretizou. Então, às vezes, a gente tem essa precipitação, porque a gente quer muitos fenômenos de fora, achando que os fenômenos de fora vão poder resolver os nossos problemas internos. E nós sabemos que a base da renovação é interior. Jesus já disse, né? O reino de Deus não virá em forma visível. Ninguém dirá, ei-lo aqui, ali ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Esse é o grande compromisso da doutrina espírita. Instaurar o reino de Deus dentro de nós, através do conhecimento que liberta. Nós temos aqui uma questão muito interessante de Paula Magro, aqui de Espera Feliz. O nosso abraço a Paula. Obrigado por estar sempre comentando a coluna Vida e Consciência. E a questão muito interessante, ela pergunta: querido Rossano, algumas pessoas têm fortes intuições. Às vezes sabem algo antes de acontecer. Simplesmente do nada vem uma breve síntese de um acontecimento. Isso pode ser considerado uma forma de mediunidade? Como pode ser melhor desenvolvido? Obrigada e abraços. Olha, Paula, essas premonições podem ser habilidades do próprio espírito encarnado, que em determinado estado consciencial acessa fatos que estão para acontecer. Porque, espiritualmente, quanto mais a gente evolui, mais a gente pode perceber algumas coisas que estão para acontecer. São as chamadas premonições. Às vezes de fatos comuns, que o nosso psiquismo profundo acessa. Agora, a gente pode receber essas premonições também através da mediunidade? Sim. Quando útil, quando importante, os benfeitores podem nos auxiliar. Às vezes acontece, durante o sono físico, espíritos amigos nos informam determinadas coisas que estão para acontecer, para que a gente se prepare. A gente retorna ao estado de consciência objetiva, a gente acorda, desperta, e depois a gente tem aquela intuição de que algo está para acontecer, e há um preparo espiritual. Então, primeiro, é uma faculdade do próprio espírito, na medida que ele evolui, perceber o futuro. Por quê? O futuro, de alguma forma, está sendo elaborado no presente, e a nossa mente pode acessar algo que está para acontecer daqui a pouco, dentro de uma conjectura superior que, acima da questão espaço-tempo, é o espírito que acessa, e dali a pouco aquilo acontece. O mais importante é a gente viver com equilíbrio e perceber, tentar fazer dessa habilidade espiritual, desse dom, algo positivo na vida, Se visualizou, percebeu algo negativo que está para acontecer, faça uma prece, ore, tome uma medida preventiva, sem perturbar a ninguém. Porque espíritos infelizes também podem insuflar em nossa mente essas ideias. Vai acontecer tal coisa, e a gente, com medo, deixa de viver. Não. Quem tem fé em Deus deve viver de forma prudente, mas não ficar encarcerado por esses medos, O medo é uma das características da espiritualidade inferior. Insuflar medo nas pessoas. Vivamos.
Se tivermos que chorar, vamos chorar, mas nos alegrar dos momentos de alegria. Então, muita paz a você, minha querida. Essas intuições, essas percepções fazem parte dos dons do próprio Espírito que está em evolução, que a gente possa utilizar desse recurso espiritual para colaborar na vida de outras pessoas também. O nosso carinhoso abraço e a gente volta daqui a pouco no terceiro e último bloco.